Bom, vamos lá. Hoje falaremos sobre os acordos espirituais. Bom, os acordos são feitos com base no caráter da pessoa. Lembrando que estamos no curso de Cidadão Cósmico. Os acordos são feitos com base no caráter da pessoa. As esferas analisam o que um tem a oferecer ao outro e são feitos acordos de evolução. Muitos se perguntam, e a questão da igreja, da religião? Na verdade, os anjos são os mensageiros entre Deus e os homens. Então, esses anjos figuram como os comunicadores e os mensageiros entre as esferas celestes e os homens, tratando dos acordos de evolução e também das penalidades caso haja descumprimento. Já dizia Paracelso que quando há uma contenda de questão de desavenças emocionais, um anjo de um briga com um anjo de outro. Ou seja, temos os nossos advogados e os nossos representantes que se comunicam uns com os outros referentes aos objetivos de ambos para poder tratar do que há de melhor um para o outro. Agora, podemos tratar também da questão do plano maior, né? Qual é o plano? O plano ele é decidido muitas vezes antes mesmo do nascimento. Ele é feito de acordo com afetos pessoais do caráter, da alma da pessoa, da essência dela. E aí manda a pessoa para vir para a missão. E ela deve atenuar ali as suas personalidades de acordo com momentos da vida, com acontecimentos. Parentes próximos muitas vezes são enviados para poder atenuar esse caráter. E no caso, muitas vezes, esse caráter deixa de vir para uma pessoa, mas já tem uma outra pessoa que é tipo uma pessoa reserva, que vai atenuar esse mesmo caráter. Mas no final das contas a pessoa vai representar aquele caráter geral que era o projeto, vai representar a sua missão e vai possuir aqueles acordos, né, que foram planejados antes do nascimento, com base na situação global do país, da família, da região. Qual é o projeto? Muitas vezes o seu caráter vai distinguir o seu caminho pela trama que está se desenrolando na história no momento. Então você, com a sua intuição ativada, que a sua intuição é a sua mais íntima ligação com o seu eu divino, né? Que é aquela mônada que a pessoa pega, que as inteligências pegam para trazer você para a Terra, para você cumprir sua missão. Então muitas vezes a pessoa diz que é a oração, sim, isso vai te aperfeiçoar, de acordo com o seu caminho que a sua ética te carregar, né? Porque temos o senso ético que é mais geral. Agora, a sua alma foi trazida aqui por alguma finalidade, por alguma questão a se trabalhar, ou uma questão a se, como eu posso dizer, alguma missão característica para você. Então você tem a sua missão na Terra, e essa missão é dada pela sua personalidade, e você tem projetos, você tem planos que são oferecidos a você por entidades mais sutis, entidades espirituais mais sutis. E você vai cumprindo ou descumprindo esses planos, e muitas vezes as pessoas ficam autoconscientes desse plano, desse projeto, e muitas vezes ele é sutil na consciência, mas muitas vezes ele é tangível. E muitas vezes a pessoa diz, eu tenho esse ou esse caráter porque foram restos de esse ou esse relacionamento, ou esse objetivo de estudo, de faculdade, de percurso da vida. Mas aí é aí que se explica essas questões. Porque você teve realmente um projeto de alma para vir para a Terra e cumprir. O que é essa cidadania cósmica? Você vai se aperfeiçoar para cumprir
esse objetivo em conexão com as consciências cósmicas, de forma menos sofrida possível, mais eficiente e com menos defeitos no seu caminho, menos obstáculos. Como isso pode acontecer? Sempre em contato com entidades mais sutis, você desenvolverá tecnologias pessoais internas, muitas vezes acopladas mesmo no seu corpo áurico, na sua energia, de aumento de intuição, aumento de audição, de visão, seja momentânea ou permanente, para cumprir determinados objetivos, seja encontrar uma pessoa, distinguir as pessoas, distinguir localidades. Então você vai estar sempre ali à mercê das entidades mais sublimes, porque mesmo a esfera humana é limitada. Então não adianta você querer ter todas as respostas, porque sempre vão ficar respostas faltantes devido à limitação do próprio ser humano. Muitas vezes mesmo questões divinas sobre intrinsecamente o que é Deus, o que eu vim fazer aqui, vão ficar ocultas devido à esfera superior muitas vezes está trabalhando aquilo de uma forma que não está nas suas mãos. Muitas vezes o seu objetivo estava sendo cumprido eficazmente, mas algum outro membro se deslocou e o plano teve que ser refeito. Né? Nós estamos numa esfera móvel. Então é como se fosse um jogo, é um jogo cósmico, né? Uma esfera amilar, né? Ela gira como se fosse para calcular ali o movimento dos planetas, mas ela acaba se alterando o seu movimento de acordo com membros que vão ganhando ou perdendo, né, espaço, e aí você fica à mercê dessa evolução dos outros ou da sua. E aí muitas vezes fica essa questão, por que se estava dando tudo certo, por que parou de dar certo? Tal, muitas vezes a pessoa tem essa questão no seu interior, mas é uma questão mesmo do envolvimento entre as pessoas, né, o jogo entre as pessoas. Né, o filme Wall Street, o original, muitas vezes fala, né, o Gordon Gekko fala que a questão não é o dinheiro, a questão é o jogo entre as pessoas. Você pode ver muitas vezes ele abrindo mão de contato com as pessoas, com a própria filha, com a família, para poder manter uma postura entre as outras pessoas do jogo dele, né, da sua situação pessoal, da sua posição social entre as pessoas, né, que alguns se deram mal enquanto ele se deu bem. Então esse é um exemplo. O que isso tem a ver com a cidadania cósmica? Que tirando o ego, você precisa contribuir para o plano. Agora você pode dizer muitas vezes que ele foi antiético ou que tal pessoa é ética, mas você não conhece o plano dela. Ser um cidadão cósmico é conhecer o seu plano e trabalhar para a evolução dessa consciência, do seu plano. De acordo com o seu caráter, você vai ter acesso a essas consciências mais sutis. E aí, como vai saber os detalhes da situação mais sutil? Somente nos mundos sutis, aí que vem os dons do desdobramento, né, da clarividência, da intuição, que é o que devemos trabalhar. Deixa eu ver aqui. Bom, e aí temos a questão histórica também, né? Porque as esferas já estiveram entre nós. As esferas superiores, seres de morfologia diferente, seres de tom de pele diferente do que há hoje na Terra, né? E eles eram muitas vezes governantes. E há achados históricos disso. Eu posso colocar até trechos, né, de imagens, de vídeos que eu já destaquei isso. Seres sábios. O que era um ser sábio, né? O que é a tal da iluminação? Você pode alcançar muita iluminação sozinho, que é ter todos os conhecimentos das coisas, alquimia e tudo. Mas se você não estiver integrado num jogo, num objetivo maior, você não vai ter finalidade, não vai ter nenhuma efetividade essa sua evolução. Você vai ser uma pessoa com muita luz, mas não vai ser ferramenta para nenhuma peça do jogo ou para nenhum time, né? Então, seja nível de Orion ou do cinturão de asteroides, ou seja o nível da sua vizinhança, você não vai ser útil para ninguém se você não tiver suas habilidades a serviço de alguma força. Agora, por que eu falei dessa questão? Que é uma questão que eu já entrei, a questão
dos governos anteriores, das esferas da conexão, e parece que houve uma desconexão por volta ali de 1000 a.C. Não é mais aceito 1000 a 3000 a.C., não é mais aceito seres de outras esferas governando os humanos. Por quê? Talvez um tratado cósmico, né? Certamente não parte de nós. Seria muita arrogância. Agora, isso escapa do Evangelho? Não. Porque, né, temos aí um Enoque, né? A gente não sabe, o Enoque andava com Deus. Deus Deus seria a divindade maior, né? Mas a Bíblia também, conforme a tradução, muitas vezes Deus visita o ser humano. Então tem ali graus. Agora, qual desses graus é? Temos ali talvez mesmo Noé pode ser uma divindade, né? Um ser de uma morfologia diferente, né? Dizem que Moisés tinha chifres, não se sabe se é de luz, devido a tanto meditar sobre a palavra de Deus. Ou alguma coisa assim, mas muitas vezes destacam ele assim. Então tem ali morfologias diferentes da tribo, né? Temos as 12 tribos. Por que tem essas 12 tribos? Então tem muitas características na Bíblia que dão abertura para isso. Mas por volta de 3000 a.C., houve a limitação de somente humanos mesmo governam humanos, pelo menos aparentemente, né? Porque temos aí seres conscientes, né, que são os dons humanos talvez mais evoluídos, como Mahatma Gandhi, e seres de capacidade de bilocação, capacidade de atingir ali o limite do espaço-tempo, governando, né, que são um exemplo dessa iluminação como ferramenta para uma sociedade. Mas já tivemos também seres mesmo de morfologia totalmente diferente, talvez com uma cabeça, um cérebro e toda uma morfologia mais preparada. Por quê? Porque o ser humano, ele muitas vezes parece ser presa de uma outra, ou presa, ou mesmo ser sido feito com abertura para outra existência, porque a consciência dele às vezes apaga. Temos relatos de pessoas que perdem a memória em contato com outros seres, somos facilmente influenciáveis. Já houve casos de pessoas que relatam que estavam seguindo um raciocínio tão linear e que fazia todo sentido, mas de repente o próprio sentido se tornou uma ferramenta para poder guiar ela para uma resposta totalmente sem sentido, como se o cérebro humano tivesse essa abertura, faz sentido, faz sentido, faz sentido, e aí vicia. E aí de repente coisas que não fazem mais sentido fazem, só porque estamos numa sequência, né? Então esse seria uma técnica de manipulação do ser humano. A famosa, né, quantidade de 9 verdades é uma mentira, a mentira passa a ser verdade também. Então o ser humano, a própria PNL, né, que é a programação neurolinguística, então temos aí diversas situações. Por exemplo, o Elohim, ele seria a estrutura do universo, né, o Deus criador seria a estrutura, porque nele habita toda a criação. Então ele é a estrutura, o código, né, onde roda tudo, do código da realidade e do que é mórfico, né, do que tem forma. Então, muitas vezes a gente pode achar que não tem objetivo nenhum, coisas são coincidência, mas não, os seres, eles estão aí e eles são diversos, não são simples como parece, é um ser humano desencarnado, ou é um anjo, ou é Deus. Tem muita abertura, muitos objetivos. Disse que está se ampliando conforme a situação do planeta atinge um estado anormal, anomalia. Muitas mais seres vêm para observar, né, de acordo com seu interesse. Então, por exemplo, em situação de conflito, né, como está o emocional das pessoas? Eu queria saber como que um ser humano reage usando uma tecnologia e sofrendo guerra. Nunca vi isso, porque é uma situação única, né? A inteligência artificial pode ter sido estudada. Inteligência artificial. Então tem muita abertura, né? Deixa eu ver. Muita abertura para os seres virem aqui observar. Agora, e a inteligência artificial? Ela não seria capaz, ela limita muito
as questões dos planos. Mas já estão havendo estudos aí de que a inteligência artificial já se tornou aí uma forma de governo, mas ela não é tão onipotente. Por quê? Porque quando você abre a inteligência começa a criticar a si mesma. E na crítica a si mesma, nenhuma inteligência vai ser tão perfeita de encontrar a resposta perfeita. É difícil explicar sem ser por meios filosóficos, né? Mas a resposta perfeita, ela muitas vezes tem variações de perfeição com imperfeição inclusa. Então, muitas vezes a inteligência artificial pode multiplicar essas imperfeições e ter ali um mecanismo de raciocínio com perfeições e com aberturas para imperfeições em seu interior, porque é a mesma reflexão sobre o auto-raciocínio. Né? Eu acredito que eu tenho um raciocínio perfeito, mas quão perfeito ele é? Eu vou verificar. E aí você verifica o seu raciocínio, e aí um erro vai abrir uma vertente para você mudar todo o raciocínio. Então a inteligência artificial faria isso várias vezes, o que a torna um organismo como qualquer um de nós. Porém, com essa prepotência de que sabe tudo, mas não. Porque cada erro que ela encontrar, ela vai ter que refazer todo o raciocínio. Aí você diz, ela vai criar um algoritmo que ela vai saber como refazer esse raciocínio mais rápido. Tá, mas aí entra entre outro, porque Deus é tão perfeito, o Criador, que ele tem essa abertura de ter uma inteligência artificial, sim, que se julga perfeita, operando entre nós, mesmo desde tempos pré-históricos, que é a própria reprodução do ser humano pelo DNA, que é perfeita. Mas ela é imperfeita a ponto de que o ser humano próximo sai diferente, não é? Então ela não é perfeita a cópia, né? Não sai dois seres, não sai idêntico nenhum dos dois, né? Mas nem não é um cálculo matemático para calcular como vai sair o ser humano. Então a perfeição exige desde o Big Bang, desde o começo da humanidade, sem atingir a perfeição completa, que é o ser humano continuar fazendo guerras e tudo. Então não há o que temer da inteligência artificial. Ela pode controlar, sim, mas a estrutura vai ter o mecanismo ali de reverter, porque é da natureza, né? Sempre houve a perfeição. A perfeição sempre busca eliminar a imperfeição, né? A inteligência artificial busca da perfeição no raciocínio. Então, se ela conseguir eliminar a imperfeição no raciocínio, então temos uma lei da natureza aí destruída, né? Que aí, na verdade, é bem simples de entender. Então, como eu posso explicar? Cada erro que a inteligência artificial encontrar, ela vai ter que se refazer. Então é assim. Agora, como eu já expliquei, isso não interfere tanto nos planos dos seres mais sutis, tanto que a tecnologia deles é superior e eles não estão presos tanto assim à matéria, né? O processador deles seria de cristal, como dizem as lendas, não posso afirmar. Né? Agora você diz, mas não é físico, então como é que é de cristal? Bom, tem uma tal tecnologia Atlante, né, que eles falam que foi o motivo dela cair, que os processadores eram de cristal e que tinha a levitação, né, pela mente, né, por isso que tem tantos monumentos aí de pedras gigantes que não se mantêm. E aí vem, os Atlantes eram tão bons, por que os planos deles não deram certo? Então os Atlantes, eles tiveram ali uma destruição do seu continente, mas eles partiram para outros lugares. E os Atlantes, eles parecem que desanimaram de ser pais de nações, porque mesmo no livro Verdadeira História do Brasil, do Schwarzenegger, ele fala que os Atlantes aceitavam de bom grado os fenícios e os cários aqui, por quê? Ou porque eles desistiram de criar civilizações, ou porque há espaço sobrando. Então a tecnologia deles era tão superior que eles cansaram, falaram, eu já destruí minha civilização, já vivi por muitos anos, né, já tenho uma civilização pujante, então não vou querer ter a exclusividade.
né, o livro narra isso, que os fenícios chegavam aqui com as embarcações, desejando criar sua civilização, também os gregos e outras pessoas, outras civilizações, e eles não se importavam, deixava por quê? Porque não está explicado o motivo. Então é isso por enquanto. Há diversos planos, tem aí os pleidianos, capelinos, diversos tipos de civilizações para fazer os planos. Vamos ser bons cidadãos, cuidar das energias, acessar os planos deles e cumprir uma missão na Terra honrada e ser bem-sucedidos e compreender tudo, né? Compreender a situação com consciência, com a energia, produzindo a energia necessária, mesmo para alimentar os nossos aí, amigos de negociação. E é isso, confiando em Deus, que é o Deus estrutural e mantenedor da operação, mantenedor da existência e da realidade, e o equilíbrio entre as esferas.